E eu sempre digo, para você saber a estrada, antes de você saber a estrada, você precisa saber primeiro com quem você está indo. Porque é isso que vai fazer com que, de fato, as coisas aconteçam e você se torne quem Deus quer que você se torne. Porque, em média, você acaba refletindo o outro, né? Então, se você anda com gente errada, não reclama porque que as coisas erradas acontecem na sua vida. Não, mas eu não faço nada errado, mas você anda com quem faz. Você tem amizade com quem faz, né? E por conta disso, você pode perceber, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Então é muito importante esse assunto, gente. Eu tenho visto que, eh, sabe, tudo o que eu tenho passado para vocês aqui é ajustes que nós precisamos ir fazendo na vida, para que a vida, ó, venha a ser plena. Não venha a ser uma vida cansativa, uma vida estressante. É, eu encontro pessoas aqui muito estressadas, muito cansadas de tudo. E chega uma hora que isso vai dar ruim, porque a pessoa começa o quê? A não fazer mais como Deus quer que ela faça. Deixa eu aceitar aqui, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, bora lá, gente. Dando um tempinho aqui para todo mundo entrar, né? E depois fica, nossa, você nem deixou eu entrar na sala, né? Então, abra as câmeras, tá bom? Porque senão você vai ser excluído. Então, bora lá. Vamos falar sobre relacionamentos, a importância dos relacionamentos. Esses dias alguém falou para mim, Jesus não é assim, Jesus se relaciona com todo mundo, de fato. Jesus tinha níveis de relacionamento. Você já parou para pensar que Jesus se relacionou com vários níveis? Aí você me pergunta, então ele faz acepção? Não, ele não faz acepção para salvar, tá? Mas para se relacionar ele faz. Por quê, Luciano? Porque precisa de alguns critérios, né? Deus não tem filhos mais amados, mas Deus tem filhos que ele confia mais. E por quê? Porque essas pessoas, elas são barro moldável, né? Já falei para vocês aqui acerca do oleiro quando vai escolher o barro. São mais de 200 tipos de barro, mas apenas 8 tipos de argila, de barro, servem para ser vaso. Isso quer dizer que nem todo barro vai ser vaso. E por quê? Porque não se deixa ser tratado, não é maleável, não se deixa ser amassado. Aquela pessoa incisiva, é do meu jeito, da minha forma, entra ano e sai ano, e a pessoa não se submete a Deus, não se rende, não se entrega totalmente. Então, é por isso que muitas vezes nós não sobressaímos nosso relacionamento com Deus, tá? Porque, ó, são vários níveis de relacionamento. Vou falar os de Jesus, para poder entrar nos nossos, né? Nós precisamos estabelecer, categorizar nossos relacionamentos para que a gente venha a sofrer menos de frustração para que a gente não venha a ser uma ilha isolada. Eu não tenho amigo, não me relaciono com ninguém, tá, mas isso desagrada a Deus. Da mesma forma que se relacionar com a pessoa errada desagrada a Deus, não se relacionar também desagrada a Deus. Porque Deus nos fez um ser para viver em comunidade. Ele nos fez um ser relacional. E a menos que nós venhamos encontrar a forma original disso, nós nunca seremos realizados, plenos no propósito que Deus tem para nós. Não tem como fugir disso, entendeu? Nós precisamos nos submeter aos critérios da vontade de Deus, da palavra de Deus. E relacionamentos é muito importante para o seu próximo nível, para você ter eh, relevância nos seus resultados, né? Concernente a se aproximar cada dia mais do seu propósito. Então, vamos começar por Jesus, né? Essa aula eu já dei dentro do curso, mas eu quero ativar ela aqui de novo, tá? Eu não vou ser muito categórica no assunto que eu dei dentro da aula, mas eu vou fugir um pouco, né? E acrescentar experiências aqui valiosas, que eu tenho certeza que vai ajudar você muito nessa manhã. Então, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Falta 1 minuto para poder tolerância, né? Para poder fechar.
tá bom? 1 minuto. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, não vai entrar mais. Bora lá, 1 minuto. O, é, fala pro Felipe ver para mim. A Vanessa Madeira tá dizendo aqui que a câmera dela não consegue abrir, né? Isso aqui é com ela tem que aprender, né? Pede para ver o que consegue lá para ela não ser excluída da sala. Ela tá aqui dizendo que não consegue abrir de jeito nenhum, por favor, tá? Bom, gente, então bora lá, né? Deu o horário de quem podia entrar, né? Que eu dou 10 minutos de tolerância. Bora lá. Então, relacionamentos é o nosso assunto de hoje. Você sabia que Jesus tinha vários níveis de relacionamento? Quando alguém falar para você, não, porque Jesus não faz exceção, você diz para salvar, ele não faz exceção. Todo aquele que nele crê, né, não vai perecer. É bíblico. João 3,16. Então, a graça, ela é suficiente para todo mundo, mas ela só é eficiente para quem crê. Então, para ser salvo, basta crer em Jesus. Hum? Mas não é apenas ser salvo, é, é mais do que isso. Não limite o que o Senhor Deus quer com você. Deus quer se relacionar, Deus nos fez um ser para se relacionar com Ele. Quando Deus criou Adão, o que foi que Ele disse em relação à criação de Adão? Você encontra dentro do texto da criação, quando Deus criou o homem, que ele vinha todos os dias na viração do dia para se relacionar com o homem. Então, se você olhar para os relacionamentos de Jesus, você vai ver 7 níveis. O primeiro, Jesus se relacionou com a multidão. Tem base bíblica? Mateus 14:22. Está escrito: e logo ordenou, Bíblia. E aí, Mateus 14:22. Está escrito: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Olha aí. Enquanto se despedia da multidão. Então, o que você percebe aqui? Várias vezes, quando Jesus está se relacionando com a multidão, você vai ver Jesus se despedir da multidão e deixando a multidão e saindo do meio da multidão. Então, o que você entende com isso? Eu digo para vocês aqui, né? Quem estuda a Bíblia comigo sabe. Eu digo, veja os detalhes. Quando você lê um texto, veja os detalhes, se apega aos detalhes. Mas para você se tornar uma pessoa que compreende, analisa os detalhes, tem que ter relacionamento com Deus. Porque a sua visão, ela fica clara, né, do seu relacionamento. Você começa a se tornar uma pessoa que tem sensibilidade no que a outra fala quando você se relaciona muito com ela. Porque a palavra de Deus é Deus falando. Então você percebe, Jesus se despedia da multidão, Jesus deixava a multidão e saindo do meio da multidão. O que nós vemos aqui com isso? Que essa esfera de relacionamento, né, tem dia e hora para acabar. Por quê? Porque é temporário, porque a multidão só quer resultado. A multidão só quer Jesus para poder resolver seus problemas. A multidão gosta de ser servido, só quer palavras que massageia ego, não gosta de crítica, não aceita ser criticado. E eu também, assim, sempre digo para vocês aqui, né, que a crítica, ela não é benéfica. Que a maioria das vezes a crítica é feita por pessoas que não construíram nada, que é te ensinar a construir alguma coisa. Você não vê Jesus criticando, você vê Jesus ensinando, direcionando. Né? Cada vez que Jesus abre a boca, ele não aponta o erro da pessoa, mas ele mostra para ela como deixar de errar. Esse aqui é o Evangelho. O Evangelho te mostra uma saída para você deixar de ser quem você é para se tornar quem Deus quer que você seja. Essa é as boas novas. E a multidão, ela não aceita ser admoestada. Se Jesus pegar mais firme com ela, falar mais duro com ela, a palavra de conserto, ela não pode ouvir, ela vai embora. É só você ler aí, ó, João capítulo 6, versículo 25 a 70. Eu estou falando, você tem que ir anotando, para você poder pegar esses textos e estudar.
Jesus disse em João capítulo 6, versículos 25 a 70. Leia esse texto. O que Jesus falou nesse texto? Sobre ele ser o pão vivo, né, que desce do céu. Então, o sermão, o quê? É de confronto. O sermão é para alinhar o povo. Então, Jesus toca na natureza dura deles. E quando Jesus diz isso, o que nós vemos aqui? Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberem do meu sangue, não terão vida em si mesmos. E todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, Jesus dizendo, é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E todo que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa forte, gente. E quando Jesus disse isso, meu Deus do céu, você lê o texto, eles não suportaram e foram saindo, cada um pelo seu caminho, está escrito. E dizendo, eles foram indo pelo seu caminho e dizendo, é muito duro para nós esse sermão. Nós não suportamos. Então a multidão não suporta. Mas Jesus não tem só relacionamento com a multidão, Jesus também se relacionou com 500. Né? E esses 500 foram evangelizados. Você vai ver apóstolo Paulo falando desses 500 em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que diz que depois disso Jesus apareceu, né, a mais de 500 irmãos, né, de uma única vez. 500 pessoas de uma única vez viram Jesus. A maioria dos quais, Paulo está dizendo, ainda vive hoje, outros já estão adormecidos no Senhor. Então, o que Jesus nos mostra aqui? Um outro nível de relacionamento com 500, mas que não priorizaram a palavra. Então, 500 foram evangelizados, mas eles não priorizaram a palavra. João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como que eu mostro que eu amo Jesus? Quando eu guardo o que ele fala. Guardar é reter. Guardar é colocar em prática, é querer viver aquilo que foi falado. Se vocês estiverem em mim, Jesus diz, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres ao Pai e ele vos concederá, será feito. Então, a pessoa fala, mas eu peço tanta coisa que Deus não faz, mas perceba o princípio. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim você pode pedir ao Pai e ele vos concederá, será feito. Então é mais do que falar, é mais do que querer. Tem um princípio aqui. Você tem que estar em Jesus e as palavras dele têm que estar em você. Né? Então, esses 500 não priorizaram a palavra. E qual era a palavra? A palavra é que eles tinham que esperar Jesus enviar o Espírito Santo. Eles tinham que esperar em Jerusalém até que do alto descesse poder. Mas eles não priorizaram essa palavra. Amadurecimento, gente, firmeza, estrutura, crescimento. Esse é o nível que Deus quer nos levar. Aí você vê agora um outro nível, terceiro, qual? 120, porque dos 500, 380 foram embora, mas 120 ficaram. Ficaram sob a palavra de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Sobre perseverança. Então, esses níveis vai o quê? Nos afunilando. Quando você deixa de ser multidão, você passa pelo 500, você se torna 120, você é alguém que persevera. Atos 2 diz a Bíblia que eles perseveraram em oração, guardando a promessa do Espírito Santo. Por que, Luciano? Porque quem persevera se torna representante do sagrado. É cheio do Espírito Santo para poder realizar maravilhas no nome do Senhor. Então a pessoa fala, eu não sou batizada com esse eu não sou batizada com o Espírito, porque eu já ensinei para vocês aqui na aula de teologia que tem o batismo no Espírito e o batismo com o Espírito. O batismo com o Espírito é o poder, é a evidência. Hã? Então, por que não é batizado com o Espírito? Porque o Espírito Santo não enche se não for com propósito. Nós precisamos nos livrar da inconstância. Gente que realmente com o Espírito Santo é perseverante, não desiste. Procura saber por que ele não veio ainda. Por quê? Não se conforma. Ah, não, quando ele quiser, ele vem. Não, eu vou buscar ele freneticamente. Foi assim que os discípulos fizeram. Foram assim que esses 120 fizeram. A história diz que eles clamaram 10 dias ininterruptos. Gritavam. O suor deles saiu do corpo e foi para as paredes. As paredes do cenáculo iluminavam água, porque eles buscavam intensamente. Então, nós podemos buscar o batismo com o Espírito Santo
com dúvida. Ah, será que ele vem mesmo? Ah, será que acontece mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Esse monte de coisa aí dentro de você impede você de ver um extravasar do Espírito. Quem se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daquele que o busca. Então você percebe, ó, passa pela perseverança, aí vai para o quarto nível, qual 70. Está escrito em Lucas 10, capítulo 17, versículos 17, 18, 19, 20. E fala acerca de 70 discípulos que Jesus enviou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Através do seu nome, para quê? Para que eles realizassem maravilhas no seu nome. E aí você vê o relatório deles, eles voltarem empolgados, né? Jesus, no teu nome nós expulsamos, o Senhor nem precisou ir, Jesus. Só no seu nome nós operamos maravilhas. E aí o que Jesus disse para eles? Mas não vos alegreis apenas por isso. Porque os demônios se sujeitam, os espíritos vos sujeitam, é uma alegria. Claro que você pode se alegrar, mas tem uma alegria maior. E essa você não pode perder. Qual? O seu nome escrito no livro da vida. Olha que coisa forte. Isso quer dizer o quê? Que o 70 precisa encontrar esse nível de relacionamento com Jesus para ter alegria que de fato não pode faltar. Não é ser usado, porque tem dia que Deus não vai querer me usar. E por que Deus não quer me usar? Deus vai te usar todo dia, minha filha. Deus não vai te usar todo dia, meu filho. Tem dia que Deus vai simplesmente dizer para você: não quero descer nesse culto hoje. Mas como assim, meu Deus? Não quero me revelar hoje. Talvez não tenha a ver com você, talvez tenha a ver com a igreja, tenha a ver com alguma coisa que ele não está aceitando no culto. É uma série de fatores. Porque tem gente que não sabe o que é culto a Deus, né? Então, o 70 tem que ter maturidade para entender que a maior alegria dele não pode ser pela realização do que ele faz no nome de Jesus, né? Mas pela convicção da salvação. Porque tem dia que você vai estar triste. Tem dia que as situações vão roubar de você a alegria. Mas e aí? A maior alegria não pode faltar. Lucas 10, 20. O seu nome escrito no livro da vida. Esse nível mostra o que para nós? Que muitas vezes nós não entendemos o propósito de sermos enviados. Nós não podemos nos contentar em ver o agir de Deus apenas. Nós vamos ter relacionamento profundo com Deus, né, para não ser gente empolgada. Gente que começa e não termina. Não se engane, gente. Deus não se empolga como eu e você. Deus não quer saber como eu comecei. Ele quer saber como é que eu vou terminar. É mais importante, tu, porém, vai até o fim. Esse é o relacionamento que vai se afunilando. Aí sai dos 70 e vai para quê? Para os 12, o colégio apostólico. Você acha que Jesus só se relaciona com os 12? Não. Os 12 é o quinto nível de relacionamento. Ó, primeiro multidão, 120, ou melhor, multidão, 500, 120, 70, e agora os 12. Quem são esses? Marcos capítulo 3, versículos 16, 17, 18 até o 19. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais foram chamados Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, e Alfeu, e Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Está escrito, Marcos capítulo 3, versículos 16, 17, 18 e 19. Então, qual é a definição aqui para discípulo? O que é ser um discípulo? Só para pensar. Discipulado, o que é isso? É aquele que aprende do seu mestre e reproduz o ensino. Se tornando o quê? Um exemplo a ser seguido. Exemplo para os fiéis. Então, o discípulo, ele é mais do que alguém que fala. Ele é alguém que se torna, alguém que é. Ele é exemplo. Paulo disse isso para Timóteo. Ninguém menospreza o fato de você ser jovem. Mas, ó, o segredo não tem a ver com a idade, viu, Timóteo? Mas você precisa ser exemplo para os fiéis. E como é que eu sou exemplo para os fiéis? Paulo diz, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Uau! Como é que, de fato, eu consigo identificar um discípulo de Jesus? Paulo diz. Para mim poder ser um discípulo, um exemplo para os fiéis, é na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza.
Então, esse nível aqui me dá a missão. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Mateus capítulo 28 a 20. Então, o ide não é para todo mundo? Não, o ide é para quem se torna discípulo. E aí, nós vamos para o sexto nível de relacionamento, onde eu quero chegar nos nossos relacionamentos. Estou falando de Jesus, para você poder ter filtro, para você saber com quem você tem que se relacionar. Nós vamos categorizar aqui essa manhã o seu nível de relacionamento para você se conectar com as pessoas certas. Filho, corre, bora! Sexto, fala de intimidade. Por que, Luciene? Porque não são apenas 12, mas são 3. Ah, Jesus tinha 3. Entre todos esses níveis que eu falei, Jesus tinha 3. É, 3. É escrito em Mateus capítulo 26, versículo 35, 37. Mateus 26, 37. É, tá escrito. Olha aí, ó. Quem são esses 3? Ah, o texto diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que nós já lemos. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Você vai ver vários episódios com esses 3. Vários episódios em que Jesus mostra algo dele para esses 3, que não mostrou para os demais. Aqui, ó. Ele começou a se entristecer e se angustiar para os 3. Os 3 viram isso. Os demais não viram. E aí? E também tem um episódio em Mateus 17, capítulo de número 1, que diz que 6 dias depois da Páscoa, olha aí, Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois da Páscoa, ó, 6 dias depois da Páscoa, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. E o que ele fez aqui? Levou eles em particular em um alto monte, que é o Monte da Transfiguração. Olha um outro episódio, quer ver? Na casa de Jairo. É? Com o que ele entrou na casa de Jairo? Com Pedro, Tiago e João. Então, o que esse relacionamento mostra para nós? Esse relacionamento mostra para a gente intimidade. Quem é íntimo, gente, é capaz de fazer loucura por Jesus. Não está preso, não está agarrado. Jesus não precisa ficar insistindo com ele, vai aqui, vai ali. Não, ele é envolvido com o que Deus tem com ele. Ele é sensível. Deus mandou. Ele não está preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar. Por quê? Porque ele é íntimo. E a intimidade, ela gera poder. A intimidade gera poder. Então, tem gente que quer poder, mas não tem poder sem intimidade. E o sétimo nível? Tem mais? Tem, porque da multidão, dos 500, dos 120, dos 70, dos 12, dos 3, Jesus tem um. João capítulo 20, versículo 2. E entre os 3 estava Jesus. E entre os 3, Jesus tinha um. Está escrito, o discípulo a quem Jesus amava. E o que isso aqui revela para nós, esse nível de relacionamento? É mais do que intimidade. Existe algo mais do que intimidade? Existe. E esse é o nível que eu tenho buscado. Qual, Luciene? A afinidade. É manter a relação. É ser consistente. Gente, é um negócio sensacional. É combinar-se. É ter o mesmo sentimento. Quem tem afinidade se santifica, se separa. Tem prazer em consagrar, tem prazer em se separar para ficar com Jesus. Né? Não para poder revelar o quão espiritual ele é, mas pelo prazer da companhia. E se separar não é se isolar, não, tá? Porque tem gente que confunde duas palavras, né? Pessoa, é complicado, né? As palavras têm perdido, assim, o seu valor original, né? Se separar, gente, não é se isolar, não, tá? É possível ser um Daniel na Babilônia, um José no Egito. Então, o que é santidade? Santidade
É mais do que você andar no meio do profano sem se profanar, andar no meio da sujeira sem errar. É você se tornar alguém capaz de ensinar o outro a se limpar. Isso é santidade. Você anda tanto com Deus que quem chega perto de você se constrange. Ou ele muda, ou ele não consegue andar contigo. Você anda tanto com Deus que a atmosfera é mudada, os ambientes são ativados. Isso é santidade. Esse é Daniel, esse é José. Esse é o nosso mestre Jesus. É esse nível que ele quer que nós venhamos ter. Então, eu não faço, não é porque é errado ou não. O sentido de não fazer não é por medo da consequência, porque é a igreja, porque o pastor, porque é a religião, mas sim porque eu não posso perder a comunhão, a coinonia. Isso aqui fala de coração alinhado, gente. Então, na sua oração, você tem que dizer para Jesus: Senhor, alinha meu coração ao de Deus, alinha meu coração ao teu. Com o coração alinhado, aquilo que é importante para Deus é importante para você, e aquilo que desagrada a Deus também se desagrada. Esse nível de relacionamento faz com que você seja tão sensível a Deus que aquilo que aborrece a Deus te faz mal. Ah, Deus está aborrecido com isso aqui, não vou ficar aqui não. Não, isso aqui não é para mim. Não, olha, esse ambiente, não senta na roda do escarnecedor. Se não for para transformar quem está lá, eu também não posso ficar. Se Deus desagrada, me desagrada. Então, o que é importante para Deus tem que ser importante para mim. Medite nisso. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsei demônio, operei maravilhas. Já leu esse texto de Mateus 7, 22 e 23? Você já leu aqui o detalhe desse texto? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios. Senhor, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Então vos direi abertamente, quer dizer, para todo mundo ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, faz o nome dele, opera no nome dele, mas não é conhecido dele. Eu já ensinei para vocês aqui as diferenças de conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. Isso é aliança. Aliança é uma mão de dupla via, né? Uma mão, uma via de dupla mão. Não pode só ir, tem que vir. Ó, isso é aliança. Então, nunca vos conheci, quer dizer, nunca tivemos o mesmo sentimento. O que era importante para mim nunca foi importante para você. O que me desagradou nunca desagradou você. Nós nunca fomos, ó, tão entrelaçados a ponto de você entender que, de fato, é mais do que fazer no meu nome. A palavra conhecer, gente, aqui tem um verbo, né, no hebraico, quer dizer iada, né? E também, porque o grego e o hebraico são polissêmicos, né? A mesma palavra tem vários significados, mas iada significa, tanto no grego como no hebraico, a mesma coisa. O quê? Conhecer. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Nunca tivemos o mesmo sentimento, nunca tivemos algo em comum, nunca te vi querer desenvolver intimidade, e nem ao menos querer se relacionar comigo pelo prazer da minha companhia. Você só me buscou para se ver livre das suas mazelas, você só me buscou para poder resolver seus problemas, mas você nunca me buscou porque você me ama, porque você de fato quer agradar meu coração. Então, Jesus vai dizer: o seu aproximar era simplesmente para que eu resolvesse seus problemas. Apenas isso e nada mais. Então é errado eu buscar Jesus para me ajudar a resolver meus problemas? Claro que não é errado, mas não pode ser só isso, gente. A palavra de Deus para nós essa manhã é: que nível de relacionamento que você está desenvolvendo com Deus? Então, vamos classificar aqui. Quando você entende esses tipos de relacionamento de Jesus, agora você parte para os seus relacionamentos. Jesus tinha 500 seguidores, que eram seus amigos estratégicos, né? Esses 500 precisavam ver Jesus. Por que eles eram estratégicos? Porque enquanto Jesus subia ao céu, as crianças estavam lá, então eles foram testemunhas oculares para poder espalhar a notícia por toda a terra. Não, eu vi Jesus, eu vi ele subindo, ele falou comigo em carne e osso. Esses crianças precisavam, então, eram amigos estratégicos. E você precisa saber que muitas pessoas vão passar pela sua vida. Mas quem são essas pessoas? São pessoas de aliança? São pessoas passageiras? Perceba que todos nós precisamos de amigos estratégicos.
pessoas que vão falar, pessoas que vão nos mostrar, pessoas que vão nos conectar, pessoas que vão à nossa frente, né? Abrindo caminho. É muito possível, tá? Que eles não comam na sua mesa, eles não compartilham das suas preferências, mas são conexões importantes para alguma área da construção do seu futuro, do seu propósito. Mas as pessoas, por não ter esse filtro, não ter essa compreensão, fica frustrada. Porque fulano passou pela minha vida, não ficou. Olha, fulano passou e ficou mais tempo do que deveria ficar e causou frustração, me roubou, me enganou, me passou para trás. Porque você não entendeu que era simplesmente pessoas estratégicas. Mas que não deveria comer na sua mesa. Eu deveria compartilhar de coisas que você compartilha, de preferências. Era apenas conexões importantes para alguma área da construção do seu futuro e nada mais. Então, você percebe aqui que você precisa ter esse filtro. Olha aí, Jesus também tinha quem? Nós falamos aqui sobre os 12. E quem é esses amigos dos 12? Necessários. Porque sem eles, gente, Jesus não teria sua equipe. E ele precisava, porque foi através desses homens que foi construído as bases da igreja. Alicerce não, tá? Jesus é a pedra, mas através do fundamento que é Jesus foi construído as bases. Então, assim como ele, você e eu, que nós precisamos de amigos, de pessoas. Mas entenda que nem todos serão os melhores. Mas ainda assim são necessários para a sua caminhada, para a sua estrada da vida. Essa falta de discernimento, de filtro nos relacionamentos, tem levado muitas pessoas a se dar muito mal. Então, saiba quem são as pessoas. É você que tem que saber quem elas são. Então, Jesus também tinha 3, nós falamos aqui, que são considerados íntimos, como eu disse. E a esse Jesus confiava segredos, né? Compartilhava com eles sonhos, revelava-lhes o quê? Quem ele realmente era. Jesus se angustiou na presença deles, se entristeceu para eles. Eles viram a humanidade de Jesus, não viram apenas aquele que faz milagres, sinais e prodígios, mas viram também Jesus como homem. Quando Jesus foi ao Monte da Transfiguração, o Monte Moriá, Jesus convidou somente eles, como nós falamos aqui, para poder subir e ver o que eles viram. Então, quando nós colocamos cada pessoa na esfera correta, o nosso nível de expectativa fica alinhado, sabe? Com a possibilidade de erros. E assim, a gente sofre menos. O outro vai errar comigo, mas não a ponto de me consumir toda a minha energia e me deixar tão frustrado que eu não quero mais. Não quero mais caminhar, não quero mais servir a Deus. Eu não quero, até quero ir para a igreja, mas eu não quero mais fazer nada na igreja, não quero mais. Por quê? Porque o outro, porque o outro, porque o outro. Mas que falta de maturidade é essa? Até quando? Então você vê aí que Jesus, entre os 12, eles tinham Judas. É sensacional você olhar para isso, sabe? Por quê? Porque ele estava Jesus categorizou ele, botou ele na esfera de amigos ou de discípulos necessários, né? Porque Pedro negou Jesus. Ele estava onde? Na esfera dos amigos íntimos, aqueles que eram mais próximos. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que quando Jesus coloca Judas na esfera dos necessários, o nível de expectativa é diferente em relação a quem está na esfera dos íntimos. Olha para você ver que profundidade isso aqui. Então, Judas é necessário, mas Pedro é íntimo. Os dois vão falhar, os dois vão errar. Um vai me entregar, o outro vai me negar. Mas qual a diferença? A expectativa que eu tenho com eles. Porque menos expectativas, menos decepção. Foi a única vez que você vê Pedro decepcionando Jesus, porque ele rapidamente se arrependeu. Olha só, quando Jesus está lá no jardim, né, do Getsêmani, e Judas vai lá para poder entregar Jesus com um beijo. Jesus nos surpreendeu, você já viu o que Jesus fala para ele? A que vieste aqui, amigo?
Você percebe nas palavras de Jesus? Jesus não ficou, Judas, como você pode fazer isso comigo? Não, Jesus já sabia. Jesus sempre soube. Expectativa de Jesus com Judas, traidora. Eu sei quem tu é. Eu sei quem você é. É triste, mas Jesus já esperava ser traído por Judas. Então, talvez seja exatamente por isso que nunca tenha compartilhado segredos com Judas, né? Coisas íntimas. E principalmente por isso, não ficou remoendo esse fato negativo depois. Você viu o que Judas fez? Ô, Tiago, ô, André, ô, Pedro. Meu Deus, hein? Você viu o que Judas fez comigo? Não, não ficou remoendo. Então, você tem que ter essa blindagem emocional, esse filtro, para não ficar remoendo os erros dos outros, que as pessoas fazem com você. Já erraram tanto comigo, eu também já errei tanto com as pessoas. Mas e aí? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Olha, Pedro, ele nega Jesus numa única noite 3 vezes. Numa única noite. Contudo, ele se arrepende de imediato. Ele chora amargamente e busca conciliação, gente. Porque amigos íntimos, por mais que eles falhem, por mais que eles são íntimos, eles são seres humanos, eles podem falhar, são sujeitos a falhas. Só que perceba que a amizade que é íntima, ela carrega traços que a diferenciam. Pedro chora, Pedro se arrepende, Pedro pede perdão, Pedro se humilha, pede, busca por conciliação. Então, aprenda a classificar, a categorizar as pessoas que passam pela sua vida. Porque assim você terá o acesso ao segredo para a felicidade dos seus relacionamentos. Saiba analisar e classificar quem são os seus relacionamentos. Categorize-o, gente. Quem são os íntimos? Quem são necessários? Quem são os estratégicos? Quem de fato tem que ficar? Quem de fato vai só passar? A partir desse conhecimento, você precisa saber analisar esses fatos. Porque ainda tem os parentes, a família, né? E esses são pessoas que você vai ter que construir, saber lidar. Construir um bom relacionamento, saber lidar. E depende mais de você ter conhecimento específico para poder lidar com os parentes, lidar com a família. Então, nós precisamos, primeiramente, desenvolver a nós mesmos para poder lidar com o outro. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Porque nós não enxergamos o outro como elas são, nós enxergamos como nós somos. É? Quem falou isso foi Tito, né? Que até o enxergar de quem é puro, e o enxergar de quem é. Jesus diz também isso, né? Do coração bom, as pessoas tiram coisas boas. Do coração mau, as pessoas tiram coisas más. Então, por que que nossos níveis de sucesso com eles, de relacionamento com eles, raramente dão certo? Porque nós precisamos ter maturidade para entender que raramente excederão nosso nível de desenvolvimento pessoal. Escute, grava isso. Os nossos níveis de sucesso nos nossos relacionamentos não vão conseguir exceder nosso nível de desenvolvimento íntimo comigo mesmo. É o tanto que eu relaciono-me comigo, o quanto eu me desenvolvo. Porque o sucesso familiar, o sucesso de relacionamento, em áreas de relacionamentos, é algo que nós atraímos pelas pessoas, pela pessoa em que nós nos tornamos. Eu sempre digo para vocês aqui, você atrai o que você carrega. Então faça o melhor por si. E os teus viverão debaixo dessa atmosfera de transformação, porque você está ativando esse ambiente com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, em se tornar quem Deus quer que você se torne. E aí você vai ter capacidade de quê? Classificar, categorizar quem são íntimos, necessários, estratégicos, quem vai passar, quem vai ficar, a expectativa, o nível de expectativa que eu posso ter com cada um deles. Essa maturidade precisamos desenvolver. Porque nossos relacionamentos são importantíssimos para o nosso próximo nível. Importantíssimo para aquilo que Deus quer nos entregar. Então, abre os olhos do seu entendimento nessa manhã para a compreensão clara desse ensino. E você, meus alunos de outros países que vão ver esse estudo depois, porque essa aula é gravada, e você que vai entrar no meu canal no YouTube, vai ver também esse conteúdo,
Comece a desenvolver uma mentalidade dos seus níveis de relacionamento para você sofrer menos frustração, menos decepção, saber lidar com pessoas, quem você tem que ter uma distância considerável, porque é uma pessoa tóxica, brindar suas emoções, saber lidar com todo mundo, gente, é uma prioridade, parte do nosso relacionamento com Deus. Então, mais do que intimidade, vamos buscar por afinidade, ter o mesmo sentimento. A Vanessa disse que está em Paris. São 4 horas a mais aí, né, Vanessa? Então, gente, está na nossa mão. Tem coisa que se nós não desenvolvermos, não crescermos, não maturarmos, a vida não vira, a gente vai ficar ali, ó. Sempre ali, ó. Eu tenho certeza que assim como eu, você que acordou 6 horas aqui da manhã, 5:30 da manhã, ou como eu que acordou 4:40 da manhã, você está desejoso em viver o que Deus tem para a sua vida. Minha avó sempre dizia, quem madruga, Deus ajuda. Eu nunca entendi essa frase dele. Até o dia que eu comecei a estudar na Bíblia, os grandes homens madrugando. Eu comecei a perguntar, meu Deus, por que esse povo madruga tanto? Porque eles querem desenvolver, eles querem crescer. Eles querem estar na frente, eles querem ser precavidos, eles querem ter uma vida desenrolada, eles não querem viver uma vida embaraçada. Eles querem se conectar mais com Deus. Porque, ó, quando você acorda mais cedo que todo mundo, você fica 1 hora com o Senhor, sua compreensão abre, sua visão abre. Deus te dá sabedoria, compreensão, graça, virtude. É um negócio surreal. Você tem que desenvolver isso na sua vida para você sobressair todos os obstáculos. Fazer das lutas, dos problemas, um trampolim. Né? Esse é o propósito de Deus para nós. A gente fica aí, ó céus, ó vida, entendo, missionária, porque a minha vida assim, é assada, assim, assado. O que está acontecendo? São essas verdades que nós não estamos aplicando, que nós não estamos filtrando, que nós não estamos categorizando, que nós não estamos desenvolvendo. Então, hoje nós falamos sobre a importância dos relacionamentos. Aprenda a categorizar as pessoas. Tem gente que só vai passar na sua vida, mas é importante. Por quê? Porque essas pessoas vão te ensinar coisas valiosas. Ou então elas vão simplesmente te ajudar na construção de alguma área que você precisa. Mas elas não vão ficar. Não tenta segurar elas, que você vai se frustrar. Sabe o que é decepção? A definição mais poderosa e mais clara que eu aprendi sobre decepção é que eu coloco uma expectativa sobre o outro que ele não tem capacidade. Então, eu espero do outro aquilo que ele não tem. Eu quero dele aquilo que ele não pode. Então eu me frustro, fico frustrado. Nossa, mas entreguei tanto, dei tanto, e o outro não me deu nada. Porque eram pessoas que só podiam passar na sua vida. E você está tentando segurar, agarrar. Agora tem gente que você vai fazer aliança, mas você precisa saber, de fato, o que é uma aliança. Aliança não é um mero anel, aliança é ter o mesmo coração. Pessoas que choram com você e se alegram, se alegram. Você quer saber se essa pessoa de fato é alguém que pode ficar na sua vida? Vai testando aí. Tá na nossa mão. Por simples testes, você vai saber. Ih, não posso esperar muito. Não posso, né, entregar muito. Porque então, seu nível de expectativa, hum, entendeu? Compreendestes? Tá claro? Abre a mente. Destrava, Jesus, destrava. Nós precisamos, né? Porque às vezes a gente espera tanto do outro e o outro simplesmente pode passar assim, ó, correndo ainda. E a gente tem que saber quem é íntimo, quem é estratégico e quem é necessário. Aleluia. Alguma pergunta? Tá claro? Vanessa Madeira.
Tudo bem, então? Glória a Jesus? Então, essa foi a nossa aula de hoje, valiosa. E eu desejo muito que você desenvolva, sabe? Desenvolva, cresça nesse nível de saber lidar com todo mundo. Eu tenho muita gente tóxica na minha família, muita gente, nos meus parentes, muita gente. E eu sei lidar com todo mundo. Já reclamei muito, meu Deus, mas como que pode, não sei o quê. E de tanto eu lidar com eles, eu aprendi isso aqui. Sobressaio com todos eles. Todos eles, não tem nenhum. Às vezes dá choque lá, um briga com o outro, o pau quebra. Aí a pessoa me pergunta, mas como é que você consegue se dar tão bem com eles? Eu digo, porque eu sei o que eu posso esperar de cada um deles. Meu nível de expectativa com eles, né? Sei até onde eu posso ir. Eu sei que tem gente que, se eu ajudar a primeira vez, vai encostar em mim. Eu sei que tem gente, se eu ajudar a segunda vez, vai achar que é minha obrigação ajudar todo mês. Eu sei definir, eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Gente, é um negócio sensacional. Eu desejo isso para a sua vida. Mas por quê? Como é que eu consegui isso? Desenvolvendo a mim mesma. Então, hoje, eu entro, eu saio de qualquer lugar. Eu não me embaraço. Com relacionamento, não mais. Eu consigo ter essa compreensão. Opa, até aqui eu posso ir. Não posso passar nenhum passo dessa amizade. Né? Eu tenho uma igreja que eu prego num determinado estado aqui do Brasil, que são dois irmãos. E não se escandalize pelo que eu vou dizer, mas eles são inimigos. Meramente por briga de eclesiástica, né? De púlpito. Porque eles eram dois em uma única igreja e eles se dividiram. Aí ficaram duas igrejas. Então a pregação desse aqui não vai na igreja desse, a pregação desse não vai na igreja desse. São inimigos, estão no mesmo estado. E eu sou uma das únicas, não vou dizer eu sou a única, mas eu sou uma das, né? Deve ter mais, que consegue nos dois. Os dois me levam para pregar. E os pregadores me perguntam quando me encontram no aeroporto: vem cá, como é que você consegue? Como é que você se dá com os dois? Como é que você consegue nos dois? Muito simples. É que quando um vem falar mal do outro para mim, você viu lá, fulano de tal? Você estava lá, né? Aquele bandido, aquele. Eu olho para ele e falo, seu irmão. E eu estou orando para que vocês venham voltar a ter aquela amizade que vocês tinham. Pedindo a Deus, porque eu tenho o mesmo sentimento por vocês dois. Para mim, vocês dois são importantes. Ó, corto no meio. Às vezes eles querem falar, não, porque aquele vagabundo, aquele bandido, é assim que eles se tratam. Sendo dois irmãos pastores de grandes igrejas, não são pequenas, são grandes. Um tem 3.000 e o outro tem 4.200, ele me falou a última vez, membros. São pessoas muito abençoadas, mas tem esse problema entre eles. E eu consigo me dar muito bem com os dois. Por quê? Porque eu sei até onde eu posso ir com eles. Quando um começa a falar, eu escuto e eu digo, pastor, estou orando por vocês. E de fato estou mesmo. Estou orando porque eu quero muito ver vocês de volta. Aí ele começa a rir e fala, você não tem jeito, né? Você puxa sardinha para nós dois. Eu digo, porque eu gosto de vocês dois. Agora, muita gente foi lá uma única vez, não vai. Ou vai só em um e o outro não aceita ir. Por quê? Porque não tem essa maturidade de saber lidar com o conflito desses dois. Senta na mesa para ouvir, né? Para falar também. Pastor, fui lá também, é verdade, né? Não devia ter feito isso com o senhor, né? A pessoa se dá mal. Por quê? Porque não desenvolveu a si mesmo. Quando você foca no seu desenvolvimento, você sabe lidar com todo mundo. Como eu disse, eu tenho muita gente tóxica no meio dos meus parentes. Eu me dou com todos eles. Às vezes dá um pitiu lá e eu resolvo. Que uma vez meu irmão deu um pitiu comigo, meu irmão mais velho, abaixo de mim. Eu sou a mais velha de todos, mas abaixo de mim. Ele deu um pitiu comigo por causa de R$ 5. Que eu pedi, eu estava no trânsito, na correria, pedi para ele resolver para mim R$ 5, para ele inteirar com a minha mãe. Minha mãe disse que ele não tinha. Aí eu disse, nossa, mas
Ele não tem R$ 5? Meu Deus do céu. A minha mãe não vigiou, né, nesse dia. Virou para ele e falou: a sua irmã disse que você é pobre. Ele me mandou o áudio me descascando. Eu tô precisando o quê? Você acha que você é quem? Não sei o quê. Me falou. E qual foi o meu áudio para ele? Ô, meu irmão, me perdoa. Me desculpa. Acabou. Só foi isso. Então, assim, eu aprendo muito com os personagens da Bíblia, né? Gideão e Jefité, que lidaram com os mesmos problemas que os efraimitas. Já viu? Os efraimitas foram até Gideão para reivindicar o despojo da guerra, mas eles não vieram para a convocação, eles não lutaram. E esses mesmos efraimitas depois vieram falar com Jefité. Ó, você foi para a guerra, não chamou nós? Não, nós chamamos. Vocês não quiseram ir, porque vocês não acreditaram na vitória. Agora que a gente teve vitória, vocês querem a recompensa? O que me chama a atenção é a forma como o Gideão lidar com a situação que é diferente de Jefité. Eu até tenho essa mensagem no YouTube. É sensacional. Jefité lidar diferente com os efraimitas de Gideão. Olha o Gideão falar assim: que é isso, meus irmãos? Vocês vão brigar por causa disso aí? Não, nós dividimos com vocês. O povo fala: Gideão, eles não lutaram. Ah, mas não tem problema, o importante é que nós ganhamos, nós estamos bem, nós temos muito. Dá para eles, abençoa eles também. Por quê? Porque não tem a ver com eles, tem a ver comigo. Quem eu me tornei com tudo que eu vivi com Deus nessa experiência. Você acha que eu vou brigar? Vou perder a minha paz, vou perder a minha bênção por causa de gente que não guerreia, não se compromete, não quer nada e vem aqui para brigar? Nada. É isso que eles querem? É bênção que eles querem? É despojo? Dá para eles. Nós vamos conquistar muito mais daqui para frente. Agora, olha o comportamento de Jefité. Ah, vocês querem o quê? Vocês não vão levar nem uma agulha daqui, seus miseráveis. Aí os israelitas disseram: nós vamos botar fogo em você e na sua família dentro da sua casa. Jefité disse: é? Preparou um exército, foi para cima deles e morreu. Mais de 23 mil efraimitas, naquele caso de Shibolete, lembra? Por que que trouxe toda essa desgraça? Por causa do não saber lidar com a circunstância. Jefité não soube lidar com os efraimitas. Muita gente inocente morreu. Assim somos nós, gente. Então, se você é uma pessoa que não se desenvolve, você reage à ação do outro como o outro. O outro é tóxico, você reage como tóxico também. Xinga, solta os canecos. Ah, não tá pensando que você é o quê? Eu não perco a minha paz. Minha paz custa muito caro. Para mim é muito mais valiosa. Né? Eu passo por cada coisa. Eu contei para vocês aqui uma pessoa que puxou meu cabelo no aeroporto, que ela queria tirar uma foto, e começou a discutir com o marido, brigar com o marido na minha frente. Eu apaziguei. Fiquei com uma dor aqui, uns 3 dias no pescoço, do puxão que ela me deu. Mas você acha que eu vou perder minha paz? E se eu fosse reivindicar, se eu fosse reagir ao que ela fez, o povo ia filmar eu. Olha lá, ó. A pregadora Luciane Viana fez um barraco no aeroporto. Ninguém viu que ela puxou meu cabelo. Então, o meu comportamento é mais importante do que o outro fez comigo. Eu fiquei 3 dias com dor aqui, ó. Toda vez que eu doía, eu falava assim: Jesus, mas que tribulação. Por que Deus permite? Para mostrar para você o quão você está desenvolvido ou quão você precisa muito se desenvolver. A forma como você lidar com a circunstância da vida. Eu costumo dizer que o deserto não necessariamente forja pessoas, mas revela quem elas têm se tornado. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos orar. Glória a Deus. Nosso Deus bendito e nosso Pai amado, nesta manhã nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado pela tua palavra assuntos tão contundentes para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Como Paulo, eu digo que não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim, porque meu caminho, a minha estrada é para cima, não é só para frente. Eu caminho para cima. E eu sei, meu Deus, que o Senhor preparou este momento para destravar nossa mente e nos desprender, Senhor, de tudo aquilo que está nos segurando, nos prendendo, Pai, em relacionamentos. Essa falta de maturidade, de se desenvolver, tem nos feito reagir à ação do outro de uma forma negativa, e o Senhor quer também nos maturar, nos desenvolver nessa área. A minha oração ao Senhor, meu Pai, nesta manhã,
é que teu Espírito venha alinhar nosso coração ao teu, para que nós não venhamos apenas ser multidão, nós venhamos passar disso, e não apenas 500, 120, 70, nós queremos ser mais do que 12, mais do que 3, nós queremos ser um, queremos ter afinidade contigo, porque o Senhor Jesus abriu esse caminho para nós, e nós podemos entrar na sala do trono e ter intimidade e afinidade com o nosso Deus. Paizinho, eu te peço nesta manhã, Senhor, dá-nos a capacidade, Pai, de desenvolver, Senhor, esse nível de maturidade para que os nossos relacionamentos venham ser saudáveis, porque não tem relacionamento perfeito. Nada nessa vida é perfeito. A perfeição não é para essa terra, mas saudável é o mínimo que nós podemos conseguir. E em ti, e através de ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Abençoa teus filhos, onde chegar esse estudo, e os que estão comigo aqui ao vivo, que o destravado, Senhor, aconteça nesta manhã. Que a tua mão poderosa, Pai, venha se estender sobre cada vida, cada lar, cada família, nos nossos relacionamentos, em quem nós temos nos tornado. Eu quero ministrar, Senhor, a bênção do Senhor sobre nós nesta hora. Onde chegar esse conteúdo, Pai, ser com teus filhos. Abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento para uma compreensão clara e para que venhamos ser catapultados, arremessados para o novo. Eu quero profetizar, Senhor, nesta manhã, um novo nível de capacidade e de desenvolvimento, para que venhamos ser pessoas maduras nos nossos relacionamentos. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, abençoa teus filhos, é a minha oração e a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o céu te abençoe e te guarde. E até terça-feira que vem, tá bom? Porque hoje eu vou ministrar. Beijo no coração, que o céu te abençoe. Espero vocês semana que vem. Paz do Senhor.